Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Muito bem, estamos de volta com o programa Qual a Sua Ideia? Hoje com a participação de ex-alunos do mestrado e doutorado da Universidade FUMEC e que vão nos contar um pouco da passagem, da história, dessa trajetória que eles tiveram por aqui, pela FUMEC, no desenvolvimento dos seus projetos, dissertação e tese que já foram defendidos. Ok, o professor Gabrichi está aqui com a gente, como sempre. Vamos começar, professor Gabrichi, conversando com a Brisa, mestre em administração, apresentou a dissertação sobre interação e redes sociais, defendeu no dia 1º de abril de 2013. Isso aí, professor Admir. É sempre um prazer estar aqui no programa Qual é a Sua Ideia? Lembrando que esse programa integra o projeto de pesquisa patrocinado pela Universidade FUMEC e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, denominado Design Instrucional e Inovação das Metodologias de Ensino. E hoje aqui com a Brisa, nós gostaríamos primeiro, Brisa, que você nos desse um panorama geral da sua dissertação de mestrado, defendida aqui na FUMEC, no mestrado em Administração. Primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é um privilégio falar da minha dissertação e da minha trajetória em todo o mestrado aqui na FUMEC. Eu estudei as redes sociais e a interação que essas redes permitem entre o consumidor e as lojas. No meu caso, eu estudei as lojas de varejo de eletroeletrônico. Perfeito. Brisa Martins, né? Ô Brisa, você poderia falar para a gente um pouco, e é até curiosidade para quem está pensando em ingressar no mestrado, a respeito das fontes, né, dos pilares teóricos que você utilizou para construir a sua discussão. Então fala um pouco para a gente, para entendermos aí, principalmente essa questão que é muito nova das redes sociais relacionadas com o marketing. Quais foram e quais as dificuldades que você encontrou para poder explorar, né, essas fontes, essas bibliografias, essas referências online? Então, na verdade, hoje a gente já pode dizer que existe um rico acervo com relação a essa temática das redes sociais. No entanto, o que eu percebi ao longo da minha pesquisa é que é tudo muito novo. E assim como a internet é tudo muito mutante. O que você lê agora, daqui 6, 8 meses, já não tem mais tanta validade. Então, qual que foi a minha trajetória? Eu, obviamente, iniciei por aqueles que são marcos naquilo que se diz sobre internet. Não podia deixar, de mencionar Manuel Castells, que foi sempre uma fonte de inspiração para mim. Mas percebi que a coisa ia muito além disso. Então eu voltei lá na década de 1970 para estudar os laços sociais, que é a base da rede social. Então eu tive que voltar em Granovetter, 1976, para primeiro entender como se dava a criação, a formação do laço, para só depois chegar nos estudos atuais. Então o pessoal acha que rede social é só o que está acontecendo hoje, mas a gente já tem um histórico de pesquisa, um acervo muito interessante. Claro que a minha base foi Manuel Castells e o sempre polêmico Pierre Levy, que eu não poderia deixar de trabalhar, que é um pesquisador muito interessante aí da cybercultura, do cyberespaço. E também estudei alguns pesquisadores bem recentes, bem atuais, como a Raquel Recuero, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, que é muito participativa nas redes sociais, André Lemos, dentre outros. O bacana foi que em muitos momentos eu pude interagir
com esses autores na própria rede social. São pessoas que, por estarem neste meio hoje, são pessoas que interagem, que mexem com as redes, que estão presentes nas redes sociais. Eu interagi com Pierre Levy, com a Raquel Recuero e com outros pesquisadores. Então, existe sim uma leva grande de pesquisas sobre o tema, sobre as redes sociais, né? Ela está em forte destaque no mercado, mas é preciso saber filtrar também, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que já está em desuso, já está desatualizada. Brisa, eu gostaria de saber se, de acordo com a sua pesquisa, você chegou a analisar se a interação que acontece nas redes sociais, se ela decorre de um vínculo emocional ou se ela gera um vínculo emocional com a empresa que coloca o seu site à disposição dos consumidores. Uma coisa interessante que a minha pesquisa revelou foi que a interação se dá muito mais por alguns elementos do que por outros. Por exemplo, não é o preço do produto final que me faz interagir com aquela loja, com aquele departamento, com aquela página. A interação me dá muito mais pelo relacionamento que se cria. Ou seja, não adianta eu postar uma boa promoção se ela não tiver uma linguagem adequada, se ela não tiver uma imagem que condiz com aquele momento. Como que eu percebi isso? Na pesquisa, os usuários responderam que eles interagiam muito mais em função da linguagem do que em função do preço do produto anunciado. Ou seja, a interação ela não está diretamente ligada ao valor final do produto ou à compra em si. Está muito mais vinculada à relação que eu quero ter com aquela organização, com aquela empresa. E isso é uma coisa que a gente pode ver até para o mercado. Não basta eu apenas propor ao cliente um preço mais barato, né, um produto mais em conta, um parcelamento maior, se eu não conseguir aproximar desse cliente e trazê-lo para mim, né, trazê-lo para minha empresa. Ou seja, há uma relação de sense-making entre a empresa e o usuário da rede social. Sim, exatamente. E algumas empresas fazem isso muito melhores que as outras. E essas ganham um destaque muito maior dentro do ambiente virtual. Eu posso citar aqui o caso de um dos meus objetos de pesquisa, que foi o Twitter do Ponto Frio, o @PontoFrio, que mais do que anunciar produto, ele está totalmente ligado e voltado para o que acontece no dia a dia dos seus usuários. Então, gera muitos memes, participa muito daquela linguagem que está sendo usada naquele momento, e isso faz com que as pessoas se interessem em interagir com a página, independente da compra. Muito bem. Você chegou a falar aí sobre a sua pesquisa. A gente sabe que, vencido o percurso bibliográfico, vem a grande dúvida, né, dos dados primários, né, o que vamos fazer, como é que vamos fazer. E você decidiu os seus procedimentos metodológicos a partir de quê? O que você pensou e qual foi a grande dificuldade que você teve para poder definir claramente como é que você faria esse levantamento e como é que aconteceu e os resultados? Na verdade, eu já cheguei para fazer o meu mestrado querendo estudar essas empresas. Então eu já tinha um objeto de estudo definido antes mesmo de criar uma metodologia. Isso foi um grande desafio. Quando a gente já vem com uma pré-concepção do que quer fazer, fica um pouco difícil, né, de mudar e se adaptar ao que é a realidade acadêmica, que é bastante diferente. Eu precisei conhecer um pouco o que é metodologia, o que é a metodologia de pesquisa, para conseguir alinhar aquele desejo que eu tinha com a realidade de fato do material que eu ia produzir. Então, o que eu fiz? Primeiro eu fiz uma análise mesmo subjetiva das redes sociais dessas empresas,
colocando o meu olhar e a minha percepção no número de seguidores, nas relações que elas existiam, né, já tinham presentes nas suas redes, para depois eu conseguir esse filtro. Então eu fiz o filtro de analisar as 4 maiores empresas do ramo do varejo de eletroeletrônicos que estavam presentes nas redes sociais e a relação entre elas e os seus seguidores. A partir daí, tudo foi no ambiente virtual, inclusive para condizer com aquilo que eu estava buscando. Eu tentei fazer com que tudo acontecesse dentro do ambiente virtual para que as respostas estivessem no mesmo ambiente que eu estava pesquisando. Inclusive os meus questionários, né, num segundo momento, foram todos aplicados virtualmente com pessoas apenas que interagiam com essas páginas, pessoas as quais eu, na grande maioria, desconheço. Muito bem, Brisa Martins, eu gostaria de saber, finalmente, o seguinte, Brisa. Nós vivemos uma época de muito pragmatismo e as pessoas às vezes perguntam por que fazer um mestrado? Então eu queria saber o seu depoimento se o mestrado alterou negativa ou positivamente a sua vida profissional e uma ideia geral do mestrado aqui na Universidade FUMEC. Olha, eu entrei no mestrado até com muito medo, porque existe, né, uma imagem de que é muito difícil, de que tem que estudar muito, de que tem que largar o emprego, enfim. Eu fiz quase tudo isso. Eu só não larguei o emprego, então eu trabalhava 8 horas, vinha para as aulas e estudava de madrugada. Isso durante quase 2 anos. E foi maravilhoso, assim, em todos os sentidos. O mestrado me ensinou a ler, uma coisa que eu não sabia, como ler, porque você precisa desenvolver uma metodologia para aprender a ler, porque são muitos os textos, é muito conteúdo, e a gente, né, todos nós temos um tempo limitado para se dedicar a isso. Então eu aprendi a ler, eu aprendi a discutir as minhas ideias com as pessoas que não eram do meu meio. Como eu comentei, na nossa sala tinham pessoas de inúmeros mercados, né? Nós tínhamos profissionais da saúde, do direito, da engenharia, da comunicação. Então saber interagir com essas pessoas também foi um desafio muito grande. E o mestrado trouxe para mim múltiplas experiências. A experiência da sala de aula, porque a partir do mestrado eu pude me inserir no mercado enquanto professora, que é uma área que eu gosto muito, que é o que eu quero fazer. Pude ter a experiência de me apresentar em um congresso internacional, que eu achei que não sei quando isso aconteceria, né? Eu me apresentei no SOPCON em Lisboa no ano de 2013, com um artigo que saiu da minha dissertação, e pude ver também o quão amplo é o campo de pesquisa na área. As redes sociais, elas geram inúmeras oportunidades de pesquisa. Então, eu, por exemplo, já penso em continuar. Não é porque eu acabei o mestrado que eu quero parar, não. Quero continuar. Muito bem. Agradecemos a Brisa Martins, mestre em administração, pela sua participação e como você realmente se empenhou em desenvolver o seu projeto, a atualidade, a originalidade do seu trabalho. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Gabrich para fechar, perguntando, professor Gabrich, como é o ouvinte, se ele quiser participar, como é que isso pode ser feito? O ouvinte que quiser participar ou interagir conosco, basta nos mandar um e-mail para o e-mail qualeasuaideia@fumec.br. E eu quero agradecer também a Brisa e aos ouvintes que continuaram nos ouvindo até esse momento. Muito obrigado.